Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar mais um comentário dos informativos, do informativo do STJ, do STF. Vamos falar agora sobre o 965 do STF. Professor Tiago aí de Goiânia, estamos juntos, fizemos agora o lançamento do nosso livro, da parte geral, e vamos começar aí a discutir sobre as decisões do STF agora. Vamos que promete. São três comentários, três julgados, sendo um extremamente importante. Muito bem, meu amigo Douglas. Vamos lá, galera do ABC do Direito Penal. Informativo 965 do STF. Vou colocar na tela para vocês aqui. E é o segundo informativo, Douglas, de 2020, ok? Então, o segundo informativo aí do ano de 2020, nós temos, como o professor Douglas mencionou, nós temos 3 julgados aqui de direito penal. Nós temos um referente à parte geral, que inclusive, né, é o nosso livro aí, o nosso primeiro livro do ABC do Direito Penal, do Direito Penal Parte Geral. Depois nós temos o segundo julgado da Lei de Drogas e depois um terceiro julgado, né, em relação ali, né, à lei de organização criminosa, a lei de lavagem de dinheiro, ou seja, as leis, né, que prevêem de uma certa forma a questão, né, do instituto, né, da colaboração premiada, também um julgado muito importante. Vamos lá. Então, nesse segundo informativo de 2020, o segundo informativo aqui do Supremo Tribunal Federal, o primeiro, como bem disse o professor Douglas, relacionado, né, turma, à parte geral. Então, o tema será prescrição da pretensão punitiva. Galera, atenção, principalmente para vocês aí que estão estudando para concurso público, estudando para exame de ordem, ou aí vocês que estão nessa luta, né, da vida prática, da advocacia. Doutores, esse tema, né, embora esse julgado seja de 4 de fevereiro, eu quero deixar claro, né, que em maio nós tivemos já uma decisão do plenário do STF. Então, essa matéria aqui, desse primeiro julgado do informativo 965, eu quero que você entenda. Esse tema hoje, né, até mesmo por ter uma decisão posterior do plenário, que nós comentaremos posteriormente em outro informativo do próprio STF, esse tema hoje está pacífico, turma. Pacífico, tá? Vamos lá, Douglas, pode ler o enunciado. Vamos lá, do acórdão confirmatório da sentença que implica a interrupção da prescrição. Realmente é um tema, a prescrição é um tema que não é tão simples, exige cuidado, exige muito cuidado ao montar o material, ao anotar as observações agora, né, do que estão saindo, e lembre que esses informativos, eles servem justamente para você adequar o material de vocês, para vocês saberem como está sendo cobrado. Então, é uma construção realmente que a gente faz semanal, então vocês vão acompanhando, vão anotando no material de vocês, então tem que estar acompanhando sempre esses informativos para vocês estarem atualizados. Então, ele diz na ementa desse informativo que a prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou a pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No artigo 117 do Código Penal, que deve ser interpretado de forma sistemática, todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há sistematicamente justificativa para tratamentos díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal, e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. Então, isso daí foi um julgado da primeira turma, no recurso ordinário 124, 168, 3. O ministro Marco Aurélio, depois como relator, o ministro Alexandre de Moraes. Também toda essa sequência de julgados que nós estamos analisando, esses informativos, todos do início desse ano. O que você achou dessa decisão da primeira turma do STF, professor? Então vamos lá, meu amigo. Pessoal, prestem bastante atenção, né? A própria ementa aqui do acórdão,
ela ajuda bastante, né, para aqueles que ainda não tiveram, né, o contato, o pessoal da graduação, né, que eventualmente não teve o contato com o tema prescrição, ou até quem já teve o contato, mas acha o tema, né, complicado, deixando claro que não é, né, turma? Mas para que vocês entendam, ó, a prescrição, como está lá, né, na própria ementa do acórdão, né, é aquele período de tempo aonde, se não houvermos determinadas situações processuais, ou seja, se ultrapassar o prazo prescricional, o que vai acontecer, doutores? Vai acontecer que o Estado vai perder o seu direito de punir ou o seu direito de executar a pena. Ou seja, né? Então nós temos duas espécies, né, de prescrição. As famosas PPP, prescrição da pretensão punitiva, e a PPE, a prescrição da pretensão executória. Bom, só para fins, né, de lembrete para vocês que estão estudando, né? As duas prescrições são importantes como teses defensivas. Por quê? Porque as duas prescrições, caso consumadas, significa que o réu não irá cumprir o efeito primário e principal de uma condenação, que é, né, a sua pena, seja ela privativa de liberdade, seja ela restritiva de direito, seja ela eventual pena de multa, ok? Só que a PPP, a prescrição da pretensão punitiva, é muito melhor do que a PPE, a prescrição da pretensão executória. Por quê? Porque a prescrição da pretensão punitiva, além de apagar eventual efeito primário da condenação, eventual efeito principal da condenação, que é o cumprimento da pena, ela também apaga os efeitos penais secundários, como, por exemplo, maus antecedentes e reincidência, e também não gera efeito extrapenal, como, por exemplo, né, efeito civil, a obrigação de, eventualmente, o réu condenado a indenizar a vítima nocível, enquanto que a PPE, a prescrição da pretensão executória, ela só apaga o efeito primário, ou seja, o réu só não sofrerá a pena, mas ele sofrerá os efeitos secundários? Sim, ele vai ter os maus antecedentes, vai ter a reincidência, como também vai gerar os efeitos extrapenais. Pois bem, turma, quando nós analisamos, né, a questão da prescrição, vocês têm que observar o artigo 117 do Código Penal, que eu vou também aqui, professor, espelhar na tela para os alunos. Eu vou espelhar aqui, ó, o artigo 117 do Código Penal, que são as causas interruptivas da prescrição. Então, o artigo 117, olha só, eu vou parar no inciso 4, porque são os que nos interessam, né? São os 4 primeiros incisos, os incisos que estão relacionados com a prescrição da pretensão punitiva, porque o inciso 5, né, e o inciso 6, eles só serão, né, só os incisos 5 e 6 só serão aplicados à PPE, a prescrição da pretensão executória. Então, quando é que a prescrição se interrompe? A prescrição se interrompe pela primeira vez, ó, pelo recebimento da denúncia ou da queixa, ou seja, quando o juiz recebe, né, a petição inicial, a denúncia na ação penal pública, a queixa na ação penal privada. O inciso 2 e o inciso 3, quero deixar claro para vocês que eles só serão aplicados no rito especial do júri, ou seja, né, a prescrição se interrompe lá nos crimes dolosos contra a vida, quando há a pronúncia, que é aquela decisão judicial na primeira fase do júri, quando o juiz determina, então, que o réu vá de fato para a segunda fase, vá de fato, né, para julgamento perante os jurados populares, o famoso plenário do júri, e o inciso 3, né, se eventualmente o advogado se insurgir contra a pronúncia, ele pode interpor, né, o recurso em sentido estrito, certo? E quando houver a confirmação da pronúncia, se houver a confirmação da pronúncia pelo tribunal, nós temos um marco interruptivo da prescrição. Mas, de novo, os incisos 2 e 3, apenas no caso, né, de rito especial do júri. Agora, em qualquer rito, inclusive, né, turma, no rito especial do júri, o próximo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva está lá no inciso 4, que agora eu vou destacar aqui para vocês na tela, ó. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Ou seja, o artigo 117, inciso 4, para vocês entenderem. Ó, vamos lá. Eu cometi, então, um crime de furto, certo? O furto consumou. Então, segundo o artigo 111, inciso 1, a prescrição começa a correr a partir da data da consumação do crime, certo? Agora, se o crime não prescreveu, quando é que a prescrição, então, volta a contar do zero? Ou seja, quando é que ela se interrompe pela primeira vez? Quando o juiz receber eventual denúncia ofertada pelo Ministério Público. O juiz recebeu,
Se não consumou a prescrição, então não há que se falar em prescrição nesse momento e ela volta a contar do zero. Qual vai ser o segundo marco interruptivo, né, num crime ali de furto? Ou seja, num crime que não é doloso contra a vida. 117, inciso 4, pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. Então, se o juiz de primeira instância me condenar, quando se publicar essa sentença condenatória recorrível, houve então, doutores, a segunda, né, interrupção da prescrição. Perfeito? Tá, professor, mas o que é a modificação? O que aconteceu nesse julgado? Por que esse julgado é importante, gente? Por quê? Porque, infelizmente, né, nós vínhamos, né, Douglas, nos últimos informativos, elogiando o STJ e o STF, né, na maioria das decisões. E esse julgado aqui, doutores, eu quero deixar claro, ele é muito criticado, principalmente para nós que somos defensores. Por quê, gente? Porque o Supremo, com todo respeito a quem pensa diferente, depois eu vou ouvir o Douglas, claro, mas, gente, o Supremo legislou. O Supremo, mais uma vez, ele rasgou a Constituição, não, né? O Código Penal, no nosso caso. Ele rasgou o Código Penal. O Supremo aqui passou por cima, Douglas, na minha opinião, né, de um posicionamento, de uma tese, de uma corrente doutrinária muito, mas muito, muito antiga e consolidada. Ou seja, o Supremo, né, teve aqui um overruling porque o Supremo mudou a sua própria jurisprudência. Por quê, doutores? Eu quero que vocês observem. Olha só, o 117.4, ele fala: a prescrição se interrompe pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. Ó, eu vou aqui destacar a palavrinha, ó. Ou acórdão. Ou, não é e, é ou. Então, o Código Penal, ou seja, o legislador infraconstitucional, quando ele criou os marcos interruptivos da prescrição, ele deixou claro, se a sentença é condenatória, ela interrompeu a prescrição. Ou seja, se o advogado recorre e o tribunal mantém a condenação, ou seja, ele continua condenatório, o acórdão é apenas confirmatório da condenação, veja, não há que se falar em interrupção da prescrição. Por quê, doutores? Porque quando a gente tem essa palavrinha aqui, ó, aonde nós temos a ligação pela palavra ou, gente, ou, até onde eu entendo, Douglas, pensando na língua portuguesa, ou é uma conjunção, não é aditiva, e sim alternativa, ou seja, ou um ou outro. Então, qual era o posicionamento, gente? Se a sentença já era condenatória, o acórdão, se fosse condenatório, mantendo a condenação de primeira instância, ele não teria o condão de interromper a prescrição. Por quê? Porque ou interrompe com a sentença ou interrompe com o acórdão. Aí você deve estar pensando na sua casa. Mas, professor, então nunca o acórdão iria interromper no seu posicionamento, que era o posicionamento doutrinário antigo. Errado. Claro que ele interromperia. Quando é que o acórdão seria a causa interruptiva da prescrição? Quando a sentença, por exemplo, fosse absolutória. Vocês querem ver o exemplo? Ó, eu fui, então, processado por furto, mas o juiz, na primeira instância, me absolveu. Gente, se a sentença era absolutória, significa que a sentença não tinha interrompido a prescrição. Só que da sentença absolutória, o MP apresenta um recurso de apelação. E no julgamento do recurso de apelação pela acusação, vem o tribunal e dá provimento no recurso do MP. E agora profere um acórdão condenatório. Tá vendo? Agora sim, ó. Nesse meu exemplo, aonde a sentença era absolutória e por recurso do MP, o acórdão reforma a absolvição e agora me condena pelo furto, gente, então agora esse acórdão condenatório era o quê? Era a causa de interrupção da prescrição. Por quê? Ó, o 117, inciso 4, é claro, é cristalino. A prescrição vai se interromper pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório, ou seja, ou um ou outro. Então, se a sentença era condenatória, ela já tinha zerado o prazo da prescrição. Então, o acórdão não teria o condão de interromper, ainda que fosse meramente confirmatório, certo? Mantivesse a condenação confirmando. Agora, se a sentença era absolutória, sentença absolutória interrompe prescrição? Não, porque aqui está claro, ó, a sentença tem que ser condenatória. Então, quando é que o acórdão faria a interrupção da prescrição? Quando o MP fizesse a apelação da sentença absolutória e no julgamento dessa apelação, o tribunal desse provimento ao recurso do MP, fazendo assim
a questão, né, o venerável, famoso venerável acórdão condenatório. E aí sim, esse acórdão condenatório teria o condão, né, de interromper a prescrição. Tá, professor, mas o que mudou na jurisprudência então? Porque essa era a corrente majoritária, doutrinariamente, inclusive a própria, né, era o próprio posicionamento do STJ e do próprio STF. O que mudou é que o Supremo agora, aonde você leu ali no seu Código Penal, aonde eu projetei na tela, o que interrompe a prescrição, a sentença ou acórdão condenatório, você pode escutar o que nós estamos falando. Risque a palavra ou e coloque e. Ou seja, o Supremo entendeu que, ainda que a sentença seja condenatória, ainda que o advogado tenha interposto recurso de apelação, se o tribunal mantiver a condenação, ou seja, na hora de proferir o acórdão for simplesmente um acórdão condenatório, ou seja uma situação que o tribunal simplesmente manteve a condenação, seja uma situação que houve redução de pena, não interessa. Se o acórdão continua condenando o réu, o que significa? Ainda que a sentença seja condenatória, o acórdão também agora tem o condão de interromper a prescrição. Ou seja, se o acórdão for condenatório, o que você tem que entender? Independentemente da sentença de primeiro grau ter sido condenatória ou absolutória, o acórdão também terá o condão de interromper a prescrição da pretensão punitiva. Então, o 117.4, como é que a gente tem que ler hoje? Olha que absurdo. É marco interruptivo da prescrição. A publicação da sentença e do acórdão condenatório recorrível. Gente, com todo respeito para quem pensa diferente, o Supremo rasgou o Código Penal. Mas, de novo, gente, professor, isso tem chance de mudar? A gente vai ver, já estou adiantando isso. Nós estudaremos aí nos próximos informativos que, embora essa decisão do informativo 965 ter sido proferida pela primeira turma, nós tivemos em maio de 2020 já a publicação desse mesmo entendimento, só que aí não pela primeira turma e nem pela segunda. Pior, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando a gente fala plenário, é naquela sessão de quarta-feira, aonde a primeira turma e a segunda turma se reúnem. Ou seja, é aquele dia que o Supremo, né, profere um julgamento com os seus 11 ministros participando, né, turma? Pelo menos em regra, porque muitas vezes alguns ministros, né, de forma justificada, motivo de saúde, acabam se ausentando. Mas, regra geral, quando a gente pensa no plenário, nós estamos pensando, né, turma, num julgamento do Supremo, aonde estariam presentes a totalidade dos ministros, ou seja, 11 ministros ali participando do julgamento. Então, agora, Douglas, está pacificado. Sentença e acórdão condenatório, independentemente da sentença ter sido condenatória ou absolutória, terão o condão de interromper a prescrição. Ok? O que você me diz sobre isso, meu amigo? Bela explicação. Realmente é um retrocesso, essa forma do STF de legislar, mais uma vez legislando. E acho que é importante o aluno ele entender essa modificação, ter maturidade, o que está escrito lá e o que vem na interpretação da jurisprudência, e fazer a anotação no material de vocês, no código lá, ou no material que você tenha escrito, colocando o posicionamento informativo, qual foi a decisão, e o que o professor Tiago muito bem explicou, sempre de forma muito didática, a conjunção aditiva ali com a alternativa, que era uma alternativa, um ou outro, ele passa a entender que é aditiva sentença e acórdão. Então, coloca essa observação lá, deixa anotado para você acompanhar. Pode ser que daqui a algum tempo, o professor Tiago já deu spoiler da decisão de maio, que agora foi o pleno, mas você monta o seu histórico de estudo. Então, quando você vai montando o estudo, você sabe o que está na lei, o que foi o posicionamento no início do ano, agora em maio vai ter outro que nós vamos falar também sobre, mas você vai construindo, então você vai tendo a ideia de como funciona a jurisprudência. Excelente explicação, realmente é um baita de um retrocesso. Próximo, obrigado, viu, Douglas? A questão, antes de nós passarmos para o próximo, né, eu quero só deixar claro aí para os alunos, né, que eventualmente, principalmente porque, né, fora que o ABC do Direito Penal, tanto o Douglas como eu, nós temos canais pessoais, né, no próprio YouTube, onde nós temos, né, algumas aulas disponíveis aí de matérias relacionadas a direito penal e processo penal. Eu mesmo, né, tenho vários vídeos sobre prescrição. Tomem cuidado, gente. Esses vídeos que eu tenho no meu canal, eles estão, né, por força dessa decisão, né, eles passaram a estar desatualizados nesse sentido.
porque é um ponto que eu sempre enfatizei muito, Douglas, essa questão do acórdão, quando era confirmatório, ele não interromper a prescrição, porque era uma questão, inclusive, muito cobrada em provas e concursos públicos e muito, né, em muitas decisões judiciais na época equivocadas, aonde os meus alunos aí de prática acabavam posteriormente subindo para os tribunais superiores e conseguindo, né, o reconhecimento da prescrição. Por quê? Porque antigamente o acórdão confirmatório, ele não tinha o condão de interromper a prescrição. Cuidado, por quê? Porque os vídeos, infelizmente, né, eles ficaram desatualizados. Então, cuidado na hora de você ver aí a data do vídeo, gente. Se você pegar um vídeo anterior aí, a metade de 2020, sobre prescrição, muito cuidado se você for depois fazer uma prova, você ainda, principalmente aí que está na graduação, ou que vai aí para a prova da OAB para concurso público. Por quê? Porque você pode estar respondendo com certeza uma situação que, na verdade, infelizmente mudou, né? Uma mudança muito ruim, até mesmo porque não é porque é desfavorável para a defesa, viu, gente? Quero deixar claro, mas porque a gente entende, né, a separação, né, dos poderes, e tanto o Douglas como eu compartilhamos aí para vocês a nossa opinião, que houve, né, um retrocesso em qual sentido, pessoal? No sentido do Supremo, né, simplesmente fazer o papel que não é do STF, turma, que não é do Judiciário, que é o quê? Alterar a legislação. Tá? Se, na minha humilde opinião, para ter essa interpretação, deveria o Congresso Nacional, lá na mudança do pacote anticrime, aonde se alterou sim alguns pontos de prescrição, ter feito essa alteração. E você vê que essa não era a vontade do legislador. E o Supremo deu o famoso jeitinho brasileiro. Claro que a gente não vai entrar nesse mérito, mas tempos difíceis, né, Douglas? É uma crise enorme que a gente vem vivenciando nesse sentido. Infelizmente, na minha opinião e na opinião do Douglas também, que nós já compartilhamos para vocês, uma insegurança jurídica causada, né, por uma interpretação equivocada da lei, né? O que a gente fica muito chateado, por quê? Porque essa atual composição do Supremo, desculpem o desabafo, turma, essa atual composição do Supremo, tem que lembrar que antes deles existiram muitos outros ministros, né, que também eram, assim como esses são, de certa forma, excelentes juristas. E você rasgar uma jurisprudência de tanto tempo, na minha humilde opinião, né, é um retrocesso muito grande, até um desrespeito com outros ministros também muito competentes que um dia sentaram naquelas cadeiras onde esses ministros hoje estão sentados. Lamentamos, bola para frente, vamos aprender aí, vamos viver com isso, né, Douglas? Só uma pergunta, e provavelmente alunos vão questionar com relação ao exame de ordem. Com a posição dessa, que faz uma alteração com relação à jurisprudência, o aluno para a segunda fase, como é que ele faz essa peneira com relação à jurisprudência com o que está na letra da lei? Então, Douglas, excelente pergunta para que vocês que estão estudando para o exame de ordem. Pessoal, o exame de ordem é o seguinte, regra geral, vai ser cobrado o que está na letra da lei ou questões sumuladas. Só que o edital, Douglas, ele fala que além da letra da lei, das súmulas, né, que são as questões, né, sumuladas, obviamente, tanto do STF como do STJ, ele fala de jurisprudência pacífica. Então, esse ponto, como a decisão foi do plenário do Supremo Tribunal Federal, embora hoje a gente esteja comentando 965, como nós temos uma decisão do plenário, o tema pacificado, a importância de você assistir, pessoal, os comentários dos informativos, porque a partir do momento que a jurisprudência está pacificada, isso passa a ser, inclusive, objeto de questionamento em exame de ordem. Ou seja, né, os alunos que, por exemplo, fazem a opção por segunda fase de penal, a partir do exame 32, né, porque a questão da pandemia de 2020 ainda não houve, né, pelo menos na data, né, que nós estamos gravando aqui, a conclusão do exame 31. Então, os alunos que vão prestar a prova a partir do exame 32, já será esse posicionamento que vai ser exigido. O acórdão confirmatório, né, da condenação, ainda que seja meramente confirmatório, ele já vai ter o condão a partir do exame 32 de interromper a prescrição, porque, de novo, jurisprudência hoje pacífica. O plenário do STF, senhores, ainda que a decisão não tenha sido proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, ADI, ADC, ADPF, para ter aquela situação, né, de erga omnes e vinculante, doutores, quero deixar claro para vocês, né, que uma vez que o plenário se toma uma decisão, a não ser que o próprio plenário volte atrás posteriormente, é considerada para certames públicos, inclusive para a prova da OAB, que hoje ainda é feito pela FGV, jurisprudência pacífica
passível, portanto, de ser cobrado no exame de ordem? Excelente pergunta, ótimo aí para os alunos que estão se preparando. Vamos lá? Da ideia, né, da importância de estar atualizado, né, pô? Exatamente, importância de estar atualizado e de assistir sempre os informativos. Não acho que é Sim. só para concurso público, não. Que o pessoalzinho da graduação ou o pessoal aí que já está graduado, mas querendo entrar para a primeira fase, segunda fase da OAB, é de suma importância para vocês também. E a prova está aqui, com o informativo 965. Gente, na Bora tela lá. o Douglas vai ler aqui agora a respeito do que? Da lei de drogas. Também um julgado muito importante. Vamos lá? Bom, vamos lá. Dessa segunda decisão, ele diz que a previsão da redução de pena contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e o profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confunde-se com a sua própria sobrevivência e ou a de sua família. Interessante. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor, é essencial a fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob a pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Desse modo, a habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução da pena. Em outras palavras, militará em favor do réu a presunção de que é primário de bons antecedentes e de que não se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosa. O ônus de provar o contrário é da acusação, é do Ministério Público. Assim, o STF considerou preenchidas as condições da aplicação da redução de pena por se tratar diante de ré primária, com bons antecedentes e sem indicação de pertencimento à organização criminosa. Também um julgado da segunda turma, no HC 154694, Gilmar Mendes, também do início desse ano. E que é um tema também que requer todo o cuidado quando a gente fala na questão de drogas, né? O nosso sistema carcerário está superlotado com traficantes. E é muito fácil da acusação e as decisões judiciais, uma vez que pega com atividade de traficância, colocar associado à organização criminosa e não justificar, não provar. Essa é um grande dilema da advocacia hoje, dos processos criminais, é esse: colocam as condições e presume ser verdadeira aquelas posições. E não se prova, né? E não se prova. Muito bem, professor, vamos lá. Quero comentar um pouquinho desse julgado aqui. Eu vou colocar na tela deles, inclusive, antes de compartilhar aqui, tá no Código Penal, deixa eu abrir aqui a lei de drogas rapidamente, para comentar com os nossos alunos aqui. Gente, é o seguinte, ó, vamos falar um pouquinho do crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas, vocês sabem, melhor do que eu, tenho certeza, que por força da Constituição Federal, lá do artigo 5º, inciso 43, ele foi equiparado pelo Poder Constituinte originário em 5 de outubro de 88 aos crimes hediondos. Porque o artigo 5º, né, inciso 43 da Constituição, ele fala, né, se eu não estiver enganado, que são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça, porque a proibição do indulto de forma expressa foi efetuado pela Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Então a Constituição fala, são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça o tráfico de drogas, o terrorismo, a tortura e os crimes hediondos. Ou seja, então pela redação da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, né, veio depois a doutrina falando que os 3 T's, o tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura, são crimes equiparados aos hediondos. Ou seja, turma, são crimes que vão sofrer todas as consequências da hediondez, que são aquelas consequências, né, penais e processuais penais que endurecem tanto o processo como o cumprimento da pena para aquele que comete os crimes hediondos, e esses 3 que, por força da Constituição e também por força do artigo 2º caput da Lei 8.072 de 90, são os chamados crimes equiparados aos hediondos, certo? Só que aí, o que a gente tem que entender? Em 2006, e agora eu vou fazer o compartilhamento aqui da Lei de Drogas para vocês, no ano de 2006, nós tivemos a entrada em vigor
da Lei 11.343 de 2006. Ou seja, doutores, a Lei 11.343, né, que a gente ainda fala, né, que nem a gente comentou, Douglas, em outro informativo, a questão da nova lei de drogas. Né? A gente fala nova lei de drogas, mas é uma lei com 14 anos, a gente tem que perder essa mania, né, de nova lei de drogas, porque é uma lei que já está aí, né, há 14 anos agora, em agosto, né, de 2020. Enfim, doutores, o parágrafo 4º, ele trouxe uma figura que não existia na sua antecessora, na Lei 6368 de 76, que é exatamente a figura do traficante privilegiado. O que é o traficante privilegiado, Douglas? O traficante privilegiado, ele tem que preencher 4 requisitos cumulativos. Ou seja, o traficante privilegiado é aquele primário, é aquele que tem bons antecedentes, é aquele que não integra a organização criminosa e nem faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. Veja, o 33, parágrafo 4º. Se o juiz, então, percebendo, na hora de sentenciar, na hora de perceber que de fato houve o crime de tráfico de drogas, que o traficante preenche esses 4 requisitos, o que o juiz vai fazer? Ele vai acabar na terceira fase da dosimetria de pena, reconhecendo então essa causa de diminuição, porque está aqui, ó, o juiz na terceira fase da dosimetria vai fazer a redução da pena de 1/6 a 2/3. Inclusive, deixando aqui, aproveitando a deixa, né, logo nós teremos pelo ABC do Direito Penal também, né, o professor Douglas, eu e o professor Miguel Florestano, né, um livro exatamente sobre esse tema, né, que muita gente tem dificuldade, que é exatamente a dosimetria da pena, a individualização da pena, certo? Então, na terceira fase da dosimetria, o juiz vai acabar, né, reduzindo a pena do traficante, se entender que ele preencher esses 4 requisitos, de 1/6 a 2/3. Professor, mas isso é importante? Gente, é muito importante. Sabe por quê? Porque mais que a redução, e depois eu gostaria de ouvir o professor Douglas, nós tivemos o cancelamento da súmula 512 do STJ. O STJ tinha uma súmula, ó, que não existe mais, foi cancelada. O que o STJ tinha de entendimento? O STJ falava, ainda que o juiz reconheça que aquele traficante é privilegiado, o crime continuará sendo equiparado a crime hediondo. Então, ou seja, eu era condenado por tráfico de drogas, mas na hora da dosimetria da pena, o juiz me dava o redutor do parágrafo 4º. Ainda que a minha pena fosse de 1 ano e 8 meses de reclusão mais pagamento de multa, eu sofreria todas as consequências da hediondez, porque o STJ entendia que o fato do juiz reconhecer que o traficante era privilegiado, isso não retirava a equiparação à hediondez, porque, ora bolas, tráfico é tráfico, segundo o STJ entendia. Só que o Supremo acabou entendendo posteriormente a súmula do STJ que uma vez que o juiz reconheça o privilégio para o sentenciado, ainda que o crime seja tráfico de drogas, porque, gente, o tráfico privilegiado, ó, é tráfico, é artigo 33. Mas o Supremo entendeu que uma vez reconhecida na sentença que o traficante é privilegiado, você deixaria de ter o reconhecimento do quê, doutores? Das consequências da hediondez. Ou seja, hoje, turma, se você for pegar o artigo 33 da Lei de Drogas, que é o artigo da questão, né, senhores, da questão do tráfico de drogas, eu quero deixar claro para vocês o seguinte, ó, eu vou jogar na telinha aqui uma espécie de lousa branca, eu peço aí vênia, né, porque a minha letra não ajuda, mas só para explicar para vocês isso aqui, que isso aqui é muito importante para provas e concursos e também para a vida prática. O 33 da Lei de Drogas, turma, o 33 da Lei de Drogas, ó, o caput, ele é equiparado a hediondo, por quê? Porque são os 18 verbos, né, que configuram ali a questão do crime de tráfico de drogas. O 33, parágrafo 1º, eles são as figuras equiparadas ao tráfico, ok, turma? Então ele também, obviamente, é hediondo, ou seja, ele é equiparado a hediondo, ele sofre as consequências da hediondez. Agora, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, eles já não eram considerados hediondos. Por quê? O parágrafo 2º é aquela situação, né, de você induzir, instigar ou prestar auxílio para alguém, né, a consumir droga. Isso aqui já não era considerado, embora fosse 33, o artigo do tráfico, já não era considerado equiparado a hediondo. E o parágrafo 3º, né, o famoso traficante eventual, que é aquele que leva a droga para junto consumir a pessoas da sua convivência de forma eventual, também nunca foi considerado, né, como equiparado a hediondo. Agora, o parágrafo 4º, nós tivemos um overruling. O que é overruling?
uma superação jurisprudencial. Então, o 33, parágrafo 4º, que durante muito tempo, ou seja, mais precisamente durante 12 ou 13 anos, Douglas, se eu não estiver enganado, de 2006 até 2017, 2018, enquanto a súmula do STJ prevaleceu, ele era o traficante, né, turma? O traficante privilegiado, né? Ele era considerado equiparado hediondo. Agora, ó, o 33, parágrafo 4º, não sofre mais a equiparação da hediondez. Tá, mas o que é um grande problema, gente? Por que que o Supremo foi obrigado a tomar essa decisão? E agora, né, você tá vendo, a mesma mão que apedrejou, agora vai afagar. Não sei o que que o Douglas vai depois, né, mencionar sobre o artigo, a gente vai ouvir a opinião dele, mas a minha humilde opinião. Qual é a minha humilde opinião, turma? Que eu tenho que elogiar o STF. Por um simples motivo, gente. Por quê? Porque depois desse overruling, Douglas, o que que eu, como advogado, percebi? Eu percebi que depois que o Supremo afastou a equiparação da hediondez em relação ao 33, parágrafo 4º, pelo menos em São Paulo. E eu falo isso, eu estou citando o TJ de São Paulo, não fazendo uma crítica a um desembargador, a algum juiz específico, mas fazendo minha as palavras do ministro Rogério Sechietti, né, do STJ, que recentemente, né, disse que o TJ de São Paulo é talvez o tribunal que mais desrespeita as decisões do STF e do STJ. Decisões que o STF e o STJ têm como pacífica, e o TJ de São Paulo ousa, né, a discordar de algumas decisões que já estão pacíficas nos tribunais superiores, o que aumenta, né, o número de recursos das pessoas para os tribunais superiores quando São Paulo acaba desrespeitando a jurisprudência. Por que que o ministro Rogério menciona isso, turma? Porque em São Paulo, o que que aconteceu, Douglas? Aconteceu que depois que os juízes e os desembargadores do TJ de São Paulo perceberam que o traficante privilegiado não era mais considerado crime equiparado ao hediondo, o tráfico privilégio não era mais equiparado, o que que começou a acontecer? Começou a acontecer que eles passaram a não conceder mais nas suas decisões de forma majoritária, o reconhecimento do parágrafo 4º para aquela pessoa que, embora tenha sido condenado por tráfico, era primário, de bons antecedentes, não fazia do tráfico seu meio de vida e também não integrava organização criminosa. Então, eles usavam umas situações. A grande quantidade de droga apreendida, o réu mostra que ele fazia o tráfico seu meio de vida. Gente, isso não quer dizer absolutamente nada. Se você olhar o parágrafo 4º, não fala que a grande quantidade de droga é uma situação que presume, então, que ele faz do tráfico meio de vida ou que ele entrega a organização criminosa. Então, o que que o ministro ali, né, o Fachin era o relator e depois acabou, né, sendo o voto vencido na segunda turma, quem acabou tendo a relatoria foi o ministro Gilmar Mendes. Por quê, turma? Porque o Supremo veio e acabou entendendo da mesma forma que o STJ, vou jogar na tela de novo para vocês, também já tem uma jurisprudência há algum tempo nesse sentido. Qual tempo, turma? Que para o réu se presume que ele é primário, que ele tem bons antecedentes, que ele não integra a organização criminosa e nem faz do tráfico seu meio de vida. Ou seja, o que o Supremo está falando? Não é a defesa que tem que provar esses requisitos, é o Ministério Público que tem o ônus da prova que deve, então, provar durante o processo, primeiro, que o réu não é primário. Gente, réu que não é primário é réu que é o quê, Douglas? Reincidente. Ou que o réu tem maus antecedentes, ou seja, o réu que não tem bons antecedentes é porque ele tem o quê? Maus antecedentes. Ele tem uma condenação transitada em julgado que não configura o quê, doutores? Reincidência. Ou seja, terceira situação, ou que o réu, ele faz do tráfico seu meio de vida. O que é fazer o tráfico meio de vida? Gente, é viver do tráfico. É não ter uma fonte de renda lícita. E por último, doutores, a situação dele não integrar a organização criminosa. Ou seja, o MP deve comprovar que ele integra organização criminosa. Ou seja, turma, integrar a organização criminosa significa que ele está lá dentro da Lei 12.850, aonde o conceito de organização criminosa está lá no artigo 1º, parágrafo 1º, certo? Da Lei 12.850 de 2013. Moral da história, quem é que tem que provar? É o Ministério Público, porque o ônus da prova, turma, é da acusação. Então, se o MP acaba não provando, gente, significa que o juiz é obrigado, na questão do tráfico, a aplicar o redutor e afastar ali os efeitos da equiparação da hediondez. O que você me diz, Douglas, a respeito desse tema, meu amigo?
Não, perfeito. É o que você bem observou. A mão que agride é a mesma mão que afaga depois, não? E realmente, quando você coloca essa decisão para falando que o Ministério Público ele deve provar, ele deve colocar isso de forma clara, acusando e pontuando, demonstrando, a gente trazer o sistema acusatório e falar, ó, realmente é assim que funciona. Não vou presumir que você contumaz, de que você tem uma ligação. Não existe isso. Tem que ser provado. Acho que aí é dentro das regras claras do jogo do processo penal. Elas devem ser provadas. A acusação ela demonstra, se não conseguir, absolve. E não cabe à defesa ter que demonstrar que não existe. Quem tem que demonstrar é a acusação. E lógico, a gente vive meio que uma inversão dentro dos tribunais e realmente essa decisão do STF, ela deixa bem clara essa posição do Ministério Público em ter que demonstrar o que está acusando, de forma clara. Perfeito. Muito bem, meu amigo. Vamos lá para o último, Vamos para a então, último última? julgado. Vamos lá. Então, bora, sobre colaboração premiada. Pode O estar na tela, meu amigo. delatado possui o direito de ter acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que o incriminem, desde que já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento, que possa ser prejudicada. É uma decisão do julgado da segunda turma, da reclamação 307/42, ministro relator Ricardo Lewandowski. Também isso, nós estamos discutindo bastante isso na Lava Jato, né, nos processos que subiram na Lava Jato, questionando a figura do delator delatado, as alegações finais, e nada mais justo que a pessoa delatada ela tenha o direito de saber o que está, não pode ser surpreendido. Tem que explicar no óbvio, né? Nada, eu só posso responder, a defesa só pode se manifestar sabendo do que está sendo tratado. Isso é óbvio, isso daí eu inicio o direito penal falando sobre isso, mas em processo penal é uma lição básica essa. A gente só se manifesta do que está sendo acusado. Só aí que a gente se manifesta. Não dá para a gente trabalhar no escuro. De novo, né, as regras do jogo processual elas têm que ser claras. Ninguém pode ser surpreendido com decisões. E aí tem questão da colaboração premiada, da lei de organização criminosa também. Tem bastante coisa aí. Muito bem, meu amigo. É o seguinte, pessoal. Aqui, mais uma vez, a gente vai elogiar, né, o STF, como já bem disse o Douglas. Por quê, gente? Porque o Supremo, mais uma vez, fez, né, valer aquilo que está no artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Então, na minha humilde opinião, nada mais, né, justo do que o guardião da Constituição não legislar, e sim garantir o cumprimento de um direito fundamental, que é o famoso direito, né, de contraditório e ampla defesa, certo? Então, o artigo 5º, 55, ele garante o direito de contraditório e ampla defesa. Lembrando, né, gente, deixando claro, né, para que vocês não venham ser induzidos ao erro aqui pelo meu comentário, né, que o inquérito policial, ou seja, né, a fase pré-processual, se for um inquérito policial ou um procedimento de investigação criminal no âmbito, né, do Ministério Público, ou seja, procedimentos ali, né, pré-processuais que têm, portanto, uma natureza jurídica de procedimento administrativo, doutores, veja, o contraditório e ampla defesa vale durante o processo. Quando é que começa, então, o contraditório e a ampla defesa? Começa a partir do momento que o juiz recebe a denúncia ou a queixa. Por quê? O inquérito policial e agora também, né, o procedimento de investigação criminal, que é aquela situação, né, que quando a investigação, que a persecução, portanto, começa-se, né, no âmbito do Ministério Público. Veja, doutores, ali a regra, né, é o princípio que a gente chama do inquisitivo, ou o princípio da inquisitividade, ou seja, não há contraditório e ampla defesa, certo? Porque o contraditório e ampla defesa, nós começamos, né, quando se vira, né, processo penal. Quando é que começa o processo penal? No momento que o juiz recebe a denúncia ou a queixa, e inclusive você vê hoje, né, nesse informativo, Douglas, nossa primeira observação na questão da prescrição. Não é à toa que a prescrição se interrompe quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa. Por quê? Porque é ali que de fato está começando o jogo que nós chamamos de processo penal.
certo? Então, a persecução criminal, ela começa, teoricamente, numa fase pré-processual, que é a fase de investigação. A fase de investigação que, aliás, é uma fase dispensável, ou seja, pode existir um processo penal sem que tenha existido anteriormente um inquérito ou um procedimento de investigação criminal no âmbito do MP? Tranquilamente. Uma das características do inquérito, para quem está estudando, é exatamente o quê? A dispensabilidade. O inquérito, senhores, ele é dispensável para o titular da ação penal. Ou seja, pergunta de prova. Pode existir uma ação penal que não tenha sido procedida de inquérito? Claro, porque o inquérito é o quê? É dispensável para fins de oferecimento de ação penal. Tudo bem, doutores? Agora, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que o Supremo está sendo elogiado aqui, tanto pelo Tiago como pelo Douglas, porque ainda que o inquérito seja inquisitivo, já existe uma súmula que, inclusive, comentamos em informativo anterior, Douglas, que é a súmula vinculante 14 do STF. A súmula vinculante 14 do STF, e que hoje também, né, está no Estatuto da OAB, na Lei Federal 8.906, lá no artigo 7º, inciso 14, olha que interessante, né? Súmula vinculante 14, artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, praticamente eles têm a mesma redação. Qual redação? Que é direito do advogado, no interesse do seu cliente, ter acesso de forma ampla e irrestrita a todos os elementos de prova já colhidos durante a investigação. Ou seja, o que é colhido? É aquele que já está documentado, é aquele que já está o quê, turma? Juntado. Ou seja, se eu chego na delegacia, já comentamos isso aqui em momento anterior, e está tendo uma interceptação telefônica, essa interceptação está em andamento e não foi juntada, o advogado tem direito de ver o inquérito. Mas essa interceptação telefônica, até mesmo por força da Lei 9296 de 96, que é a lei de interceptação, se você não conhece, para o vídeo aqui vai dar uma lida na lei, essa interceptação tem que ser autuada em apartado. Por quê? Porque enquanto estiver em andamento e não for juntada aos autos principais, ela é sigilosa para o advogado, certo? Mas o que o Supremo fala na súmula vinculante 14? Estando ou não em andamento, a partir do momento que se juntou, gente, juntou, documentou nos autos principais, doa a quem doer. É direito do advogado ter acesso. Mas, Tiago, o inquérito é inquisitivo? Sim, mas é uma faculdade do investigado contratar o advogado. E se o advogado estiver, né, se o advogado estiver contratado e quiser ter acesso ao inquérito, ele tem direito, inclusive sem procuração, a não ser que o inquérito tenha segredo de justiça, aonde ele vai ter que juntar a procuração e vai ter acesso amplo e restrito, ó, a todas as provas que já estejam o quê? Documentadas. Então agora, fazendo uma analogia aqui com a questão da súmula vinculante 14, você percebe o porquê que o Supremo tomou essa decisão. Então imagina só, o Douglas é meu advogado e eu então estou agora respondendo, né, senhores? Estou sendo investigado num inquérito policial aonde houve por parte de alguém uma delação premiada, ou seja, algum, né, co-investigado me caguetou. Certo? Ou seja, então existe uma delação premiada lá no inquérito policial. Moral da história, o Douglas chega na delegacia e ele quer o quê? Ele quer ter acesso àquilo que o delator falou do Tiago, que é cliente do doutor Douglas, advogado. Moral da história, gente. Por que o Douglas quer ter acesso? Por quê? Porque o delegado, amanhã, semana que vem, sei lá, ele vai me intimar. Eu vou ser interrogado durante o inquérito. Embora eu tenha o direito de permanecer calado, se eu quiser me autodefender, ainda durante o inquérito, eu posso. E para eu poder me defender, para eu poder preparar minha defesa, o que eu preciso ter? Eu preciso ter acesso àquilo que a pessoa que me delatou falou. Então, se essa delação já está juntada, significa que não está tendo mais investigação, que todas as investigações, as diligências para tentar comprovar que aquilo que o co-investigado me delatou é verdade, já foram feitas. Então, não tem mais diligência em andamento. Então, com a delação ali já homologada, ela vai ser anexada aos autos. O que o Supremo falou? Ora bolas. Se ela já está finalizada, se não está tendo mais a verificação daquilo que foi falado é verdade ou mentira, já se tomou uma presunção por parte do órgão ali que está tratando da persecução, que está investigando, para ele já é verídico? Se ele já juntou, é direito do Tiago, que está sendo investigado, que foi delatado, através do seu advogado, obviamente, ter acesso à delação, até para que ele possa exercer o seu direito do quê? De autodefesa.
certo? A autodefesa, que é uma perninha, né, senhores, da ampla defesa. Moral da história, moral da história. O Supremo vem aqui e simplesmente garante a mesma ideia da súmula vinculante 14. Ué, o delatado tem direito de ter acesso a todas as declarações das pessoas que fizeram a delação, desde que elas já estejam o quê? Documentadas, ou seja, já estejam juntadas nos autos. E que não haja, obviamente, diligência em andamento. Porque, gente, quando há diligência em andamento, se for jogar a regra do jogo corretamente, Douglas, não vai ter a juntada nos autos. Eles vão guardar aquilo o quê? Em 7 chaves. Por quê? Porque eles só vão, obviamente, fazer a juntada no momento que já tiver encerrada. Até para que não se perca, né, eventual diligência decorrente da delação. Então, o Supremo aqui, mais uma vez, parabéns aí aos ministros. Esperamos aí que se mantenha, né, por muito e muito tempo essa decisão. Certo, meu amigo? Certo, boa. É um tema bem interessante, né? Quando a gente fala sobre inquérito policial e fala sobre as provas, acredito que o advogado tem acesso a tudo, né? Na verdade, só tem acesso ao que já foi produzido, porque não faz sentido a gente ter acesso ao que está sendo investigado, né? Não faz sentido realmente. E só depois que foi produzido e ter acesso aos autos. Isso não pode ser negado, sob pena de desrespeito ao nosso estatuto, que nós temos o direito de ter acesso, né, a todo o inquérito policial. Boa, Eu quero excelente. também só lembrar aqui, Douglas, que isso veio na minha mente, que isso aqui é importante. Lembrando, aliás, turma, que hoje, né, nós temos lá os direitos dos advogados, que nós chamamos de prerrogativas, certo? E lembrando, né, que a lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019, que teve 180 dias de vacácio, mas que entrou em vigor no início de janeiro de 2020, ela pune como crime de abuso de autoridade a violação a alguns direitos dos advogados. E um dos direitos dos advogados que, se violado, é crime de abuso de autoridade, é exatamente esse, certo? Negar aí o acesso. Até mesmo porque a própria súmula vinculante 14 do Supremo que nós comentamos aqui, ela dizia já que numa situação dessa de já elemento de informação juntado documentado, se fosse negado o acesso ao advogado, geraria a responsabilização civil, administrativa e criminal do agente responsável, né, por essa violação ao direito do advogado. Antigamente a gente tinha a possibilidade então de vê-lo punido civilmente. Poderia haver uma responsabilização dentro da própria polícia, uma responsabilização administrativa, só que agora, finalmente, a súmula vai ter essa aplicação penal. Por quê? Porque a nova lei de abuso de autoridade criminalizou essa situação, essa conduta. Então, o que eu falo aí para os nossos, né, colegas advogados? Vamos pensar agora também no aspecto prático aqui, doutores. Então, quando é que a gente percebe que está sendo negado diligência já documentada? Quando você começa a folhear os autos do inquérito e percebe que está faltando folhas. Gente, se você perceber que está faltando folhas, você peça uma certidão, porque isso é direito fundamental, direito de certidão. E o delegado, como presidente do inquérito ou o promotor responsável pelo PIC, ele é obrigado a certificar. Por quê? A partir do momento que ele certificar que aquelas folhas de fato estão faltando, de duas ou uma. Ou ele vai te mostrar porque ele percebeu que você viu e não quer ter problema, porque ele pode até ser responsabilizado criminalmente nessa questão, ou ele vai certificar. E certificando que essas folhas estão faltando, você vai conseguir, lá na frente, pedir uma questão de nulidade. Ainda que haja aquela jurisprudência que as nulidades da investigação, do inquérito, não contaminam a ação penal, aqui nós temos uma situação que é excepcional perante os tribunais superiores. Por quê, turma? Porque é uma situação de desrespeito à súmula e hoje também é uma lei federal, que a partir do momento que se juntou, tem que mostrar. Ou seja, documentou, tem que mostrar. Não quer mostrar para o advogado? Quer manter sigilo? Ótimo. Se a diligência está em andamento, é direito daquele que está investigando manter o sigilo. Mas tem que cumprir a lei. Ninguém está acima da lei. E a lei é muito clara, né? A diligência está em andamento, autos apartados, só para a realização da diligência em andamento e, enquanto não houver a juntada, não é direito do advogado ter o quê? O acesso. O direito de acesso do advogado só vai acontecer a partir do momento que ela tiver o quê? Documentada, juntada nos autos principais do inquérito. Beleza, turma? Então, excelente dica prática.
né, que fique aí a dica prática para o pessoal aí, os jovens advogados, por quê? Peça a certidão, é seu direito, turma. E se eventualmente o Douglas está aqui, para quem não sabe, né, o Douglas foi durante muito tempo, né, da funcionário da própria OAB São Paulo, né, o maior conselho seccional do Brasil, né? Eu falo isso com muito orgulho porque a minha inscrição principal até hoje é São Paulo, né? E o Douglas sabe melhor do que eu, turma. Numa situação dessa, você deve estar pensando aí na sua casa. Ah, mas foi negado o meu direito de certidão. Gente, aprenda a fazer valer aquele investimento que você faz mensalmente, que se chama pagamento, né, da anuidade para a OAB. Todo conselho seccional tem membros, tem advogados que compõem as comissões, né, que nós chamamos de prerrogativas. Então, numa situação dessa, você não precisa ficar batendo boca, você não precisa sair no braço, que nem a gente vê alguns vídeos aí de alguns advogados que acabam se exaltando. É muito simples, turma. Você simplesmente, então, se retire da sala ali da autoridade, seja do delegado de polícia, seja do membro do MP, pegue seu telefone e ligue para a comissão de prerrogativas. Ainda que se demore um tempo, eles vão te atender. Isso aqui eu estou fazendo um elogio agora para a nossa categoria, né, Douglas? Para a Ordem dos Advogados do Brasil, onde na sua grande totalidade, inclusive nos interiores, sempre a OAB, ainda que demora, desloca no mesmo dia esses advogados, né, muitos deles, inclusive, né, são registrados na OAB, né, alguns lugares fazem até um concurso, são pessoas que são remuneradas para a OAB para tentar exatamente garantir ali o exercício, né, do nosso direito como advogado. Então, a hora que chega a comissão ali, a comissão, se também perceber que não vai resolver o problema, turma, é uma situação que a própria OAB acaba, né, fazendo ali a questão da comunicação para as autoridades competentes para que se instaure o eventual, inclusive, né, a eventual, né, procedimento, né, administrativo ou procedimentos ali disciplinares e, inclusive, né, tendo a chance hoje, né, de ter até uma situação que eu nunca vi na prática, mas penso eu, Douglas, me corrija se eu estiver errado. A partir do momento que eu estou vendo ali que está tendo um crime de abuso de autoridade e que a autoridade está cometendo o crime, eu entendo que poderia até, né, ter uma voz de prisão em flagrante para o agente público que esteja violando esse direito. Por quê? A partir do momento que a pessoa está praticando o crime, 302, inciso 1. É uma situação de flagrante o quê, Douglas? De flagrante próprio. Então, seria uma situação inédita. Eu não estou falando para você dar a voz de prisão em flagrante, mas uma vez ali que você tiver assistido pelas prerrogativas, pelos membros da prerrogativa, vai você evitar ser a sua palavra contra a palavra dos policiais, porque ali vai ser, geralmente, os membros da prerrogativa, eles nunca vão sozinhos, eles vão em mais de um advogado, onde provavelmente, inclusive, vai estar tendo a documentação em vídeo do que vai estar acontecendo ali com você. Então, a Perfeito. Tá aí, não fique aí se expondo, que às vezes você fica se expondo, depois se acha vítima e desculpa, às vezes é você que não está sabendo aí fazer valer os seus direitos, certo? Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. E vários casos assim também são raros, mas isso daí acontece mesmo. Infelizmente, a gente trabalha com pessoas e pessoas exageram, erram, e aí é lógico, é saber nós, né, atuar Douglas? com inteligência, né? Exato, todos nós, até nós mesmos, nós não somos perfeitos. Eu erro pra caramba, o Douglas erra pra caramba, e tudo que a gente sabe a gente não aprendeu do dia pra noite. Eu também já errei numa situação dessa, certo? E é por isso que eu estou tentando transparecer aqui a minha vivência prática com vocês, falando o quê? Hoje eu estou mais velho, hoje eu estou maduro, e hoje eu aprendi a agir em algum tipo de situação que às vezes quando a gente é mais novo, né? A gente está naquele ímpeto, naquela vontade, na flor da pele, e às vezes a gente acaba se exaltando, né? E não que você perca o seu direito, mas às vezes você perde uma chance enorme, né? De no futuro você poder, inclusive, vir, né, arguir eventual nulidade. Por quê? Porque é aquela situação, é sua palavra contra a palavra do delegado, contra a palavra de, eventualmente, né, do agente policial que está ali te recebendo. Se você não pegar a certidão, se você não documentar que houve essa questão, né, de você não ter acesso a uma diligência, a um elemento de prova, um elemento de informação que já estava documentado, como é que você vai fazer prova? A gente se prova com documento. Quando você tem aquela palavra sua contra a palavra de um agente público, você tem que entender que a jurisprudência é, infelizmente, favorável a quem? Não a você, e sim ao agente público. Isso vem lá do direito administrativo, né? Os funcionários públicos, um dos requisitos, né, do ato administrativo é o quê? É a presunção da
veracidade. Ou seja, turma, essa presunção de veracidade em favor do agente público é relativa, admite prova em contrária. Mas numa situação que é a sua palavra verbal contra a palavra verbal do agente, infelizmente, se você não tiver outro elemento, você vai perder. Por quê? Pela presunção de veracidade que vem lá do direito administrativo. Perfeito, meu amigo? Perfeito, Tiagão. Né? A gente encerra aqui, eu peço desculpa de novo, né? 3 julgados, a gente se alongou, né? Eu sou o culpado disso mais uma vez, pessoal. Imagina, eu acho que são todas observações que são oportunas, de ordem prática, de ordem histórica, de material de estudo. Acho que esse é o objetivo. Então tá bom, meu amigo. A gente se vê então, se Deus quiser, né, no próximo informativo do STJ e do STF aí. A gente sempre está comentando, acompanhe o nosso Instagram, acompanhe a nossa página no YouTube. E já o site. Nós vamos estar aqui lançando, né, o nosso site do ABC do Direito Penal. E também, né, logo nós teremos aí a questão, né, fiquem aí atentos ao nosso livro aí de processo penal pelo ABC, né, e também do nosso livro aí específico do tema penal, específico do tema, né, individualização da pena, dosimetria da pena, que aí vai ter a participação do nosso amigo juiz federal Miguel Florestano. É isso aí, Douglas. Grande abraço. Um abraço para você. Tchau, tchau.